Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Estamos fazendo série de exposições bíblicas com essa temática geral aí, crises, ansiedade e esperança. Pode passar, Duda. Isso. E hoje nós iremos falar sobre as marcas de um Consolador. O mais importante aqui eu frisar é que essa mensagem, eu preguei com os irmãos aqui, creio que em 2018, 2018 ou início de 2019, não lembro. E vendo os meus arquivos e vendo dentro daquilo que estávamos pensando compartilhar com os irmãos, para assim poder dar sequência a essa série, e principalmente, como a gente não está fazendo as exposições de nenhum livro específico, estamos fazendo exposições, claro, nos textos, mas pegando algumas passagens e assim fazendo as exposições. E uma das minhas preocupações, quando estive pensando em poder compartilhar com os irmãos, o que compartilhar com os irmãos nesse período, ficamos orando e ao mesmo tempo preocupados, né, com o que falar, já que todas as vezes que aqui levamos uma mensagem para falar sobre uma temática que envolve crise, ansiedade, esperança, é aquela expectativa de que hoje à noite eu vou sair consolado. O pastor vai nos trazer uma mensagem com o objetivo de trazer alento. Isso está incluso no pacote de hoje. E quem ouviu a mensagem naquela época, aquele dia, vai poder lembrar um pouco do que nós falamos e ao mesmo tempo, aqui o meu propósito fundamental é poder trazer um destaque importante dentro desse contexto, que é exatamente o ponto em que eu só espero ser consolado, ou eu posso ser um agente de consolo àqueles que estão em desesperança. E eu gostaria de poder compartilhar para que você se coloque em uma posição. Qual é o microfone? Então, o meu objetivo é fazer com que você se coloque em um outro lugar. Que lugar é esse? O lugar daquele que consola. E nós iremos hoje apresentar características ou essas marcas através do episódio de Neemias. E todos os irmãos já leram, conhecem a história, e quem acompanhou a série que nós pregamos em Neemias vai poder lembrar um pouco de algumas coisas. Vou repetir, é claro, alguns aspectos, até porque é uma exposição, então é comum que a gente volte a alguns aspectos que já falamos, mas eu quero poder fazer uma aplicação final, tendo por base esse nosso contexto, essa nossa realidade, e aquilo é claro que o Senhor requer de nós. Bem, Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4, né? Neemias capítulo 1, de 1 a 4. Se você encontrou, por favor, peço a você que se coloque em pé mais uma vez, em referência à palavra do Senhor. E assim, orarmos ao nosso Deus. Logo após a leitura, eu queria pedir para minha irmã Francisca, ore ao Senhor, irmã, tá bom? Pedindo ao Senhor que nos abençoe por meio da sua palavra. Diz assim o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me:
Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar. Amém. Os irmãos podem sentar. É claro que o livro de Neemias ele vem falar sobre restauração. Todos nós sabemos disso. Sabemos que ele teve um papel fundamental na reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando nós falamos de restauração, é claro que nós podemos fazer e trazer aplicações a várias áreas das nossas vidas, não é? Na vida, família, na igreja, na sociedade, casamento e por aí vai. E aí, quando nós entendemos o aspecto da restauração, vamos entender que existe uma realidade adversa e que requer essa tal restauração. Esse livro de Neemias também é um livro que nos reporta uma ideia de liderança. Esse livro é referência, né, para muitos irmãos, muitos pastores, líderes, quando se fala de liderança, visto que Neemias foi um grande estrategista, não é? E ele conseguiu conduzir pessoas nesse propósito aí de reconstrução dos muros de Jerusalém. É um livro onde a gente aprende a como lidar com as pressões, com as adversidades e com as oposições. Então, esta é a realidade que o livro muito nos ensina e, automaticamente, é um livro que vai nos mostrar o quanto podemos depender de Deus. Esse livro ele é fantástico, ele é animador e, através da história, podemos perceber o quanto o Senhor é maravilhoso. É verdade que o contexto que está trabalhando aqui é o contexto babilônico, é o contexto que a gente tem que entender que, provavelmente, pastor Hernando Dias Lopes, em seu comentário, deduz que provavelmente Neemias não nasceu lá e nasceu durante o contexto de cativeiro. Mas, mesmo nascendo em uma terra estranha à sua, ele era um peregrino, mas ele mostrou-se em todo o tempo um homem piedoso, um homem que amava o Senhor e que, de tanto ouvir as promessas de Deus sobre o povo de Deus, sobre a história de Deus, quando a gente vê esse episódio, como ele se comove diante do chamado de Deus, como ele se dispõe a servir ao Senhor, apesar das suas limitações, como todos nós temos. E é exatamente, meus irmãos, nesse contexto em que Jerusalém, eu não vou aqui citar tudo, porque eu não quero me ater aos aspectos históricos, porque na ocasião, na época, nós fizemos um apanhado histórico na introdução deste livro. Mas o que eu quero me ater aqui em primeiro lugar, é poder apresentar aos irmãos que a realidade em que o povo que se encontra em Jerusalém, o contexto que já vimos aqui, o texto que lemos, mostra que a realidade das pessoas, que a realidade de Jerusalém era uma realidade complicadíssima. Contexto difícil, de miséria, de fome, não é, de desânimo. Era esse o contexto. Era esta a realidade que Neemias ouve, é compelido por Deus e vai então na grande empreitada, e é claro, todos nós conhecemos a história, logrou êxito e assim
pela graça de Deus, conseguiu restaurar. Essa é a história. E aqui eu queria compartilhar com os amados irmãos, poder apresentar essas marcas de um servo consolador e mostrar aos irmãos que você, meu irmão e minha irmã, vocês podem ser esses agentes consoladores, assim como Cristo é o nosso exemplo de consolação, assim como o Espírito Santo de Deus o é também. Ele requer também que o seu povo, que os seus filhos sejam agentes para levar consolo aos outros, de acordo com a realidade em que estão vivendo. Pois bem, quem é este homem? Quem é Neemias? Quem é esse homem que o Senhor levanta para conduzir, né, esta grande empreitada que todos nós já conhecemos e que não foi o Neemias, é claro, mas foi o Senhor em todo o tempo. Mas ele levanta pessoas, ele faz questão de levantar pessoas incomuns, pessoas improváveis, pessoas que não têm superpoderes, não são especiais, não é porque é improvável, porque é especial, porque se utilizou muito, até num contexto não muito distante, esta expressão aqui, mas na verdade dava a ideia de que esse improvável era algo, um ser diferenciado, né? Um irmão diferenciado, não é isso. E a ideia aqui é mostrar exatamente como uma pessoa simples, um copeiro, Deus conduziu a história. Quem estudou com a gente este livro viu que em muitos momentos os inimigos poderiam ter invadido, ter adentrado ali, ter arrebentado com tudo. Isso só não aconteceu porque Deus protegia a cidade. Deus guardava o seu povo. Para que não exaltarmos a figura de Neemias em detrimento da ação de Deus que foi clara e real na história. Bem, o nome Neemias, meus irmãos, o nome Neemias significa o Consolador. Aquele que é o confortador dado por Deus, ou aquele que traz consolo, ou aquele que consola. Neemias é o Consolador, ele leva, até porque todos os irmãos sabem que os nomes bíblicos, eles trazem cada um significado, e Neemias tinha um significado, o seu significado era o Consolador, era um homem de coração aberto, sensível aos problemas dos outros, era um homem que só pelo seu próprio nome se dava, ele colocava, né, o seu coração na miséria do outro, era misericordioso, ele deixou a sua posição confortável no palácio para se arriscar e restaurar os muros de Jerusalém. Neemias é um servo de Deus. Neemias é um servo de Deus que não somente servia a Deus, mas servia as pessoas como se estivesse servindo ao próprio Deus. E ele serviu ao rei da Pérsia e se dispôs, mesmo no conforto da sua realidade, sair do seu aconchego para, assim, ajudar na restauração de Jerusalém. Ele ocupava um cargo de altíssima confiança, se não, talvez, em termos de recompensa pelo trabalho, não recebia tanto, mas era alguém que era de extrema importância, era o copeiro. E todos os irmãos sabem que as conspirações em todos os reinos eram comuns, né? Outro dia eu assisti um filme que é muito interessante, inclusive, que era Operação Valquíria. Não sei se os irmãos já assistiram com Tom Cruise. É Tom Cruise? É aquele da Missão Impossível? Né? E que conspirava se utilizaram de uma operação para conspirar para matar Hitler. E mostrava os jogos de interesse, as relações de poder, e porque muita gente pode olhar para a Alemanha, para aquele contexto, e achar que todo alemão era nazista, né? Se bem que esse termo hoje perdeu-se o significado com esse termo, nazista, fascista, taxista, frentista e todos os xistas, né? Se perdeu, né, o significado. A esquerda diz que a direita diz que é a esquerda, e aí se perdeu o senso de direção. Meus irmãos, as conspirações eram comuns.
E o rei precisava de gente de confiança. E o copeiro que servia ao rei, ele precisava ser alguém de altíssima confiança. Todo mundo sabe que o copeiro precisava provar o que servia ao rei para saber se estava envenenado ou não. E como é que ele ia saber se estava envenenado ou não? Provando tudo, né? Ele ia dizer, olha, rei, está envenenado. Né? Quando ele caía durinho lá, aí o rei dizia, estava envenenado, que pena, vamos arranjar um outro copeiro. E tinha que ser uma pessoa de altíssima confiança. O que é mais importante, meus irmãos, é que a figura de Neemias, por ser essa pessoa de confiança, e o contexto mostra o quanto ele era temente a Deus, quanto mais você teme ao Senhor, obedece ao Senhor, o serve, esse indivíduo, esse ser, ele o é também para com qualquer outra pessoa, mostrando como ele era filho de Deus, leal, que servia a alguém que não servia a Deus, mas que servia a essa pessoa como se estivesse servindo ao próprio Deus. Então, Neemias era esse homem. E o que é mais importante aqui eu considerar, na análise dos nomes, é que chega ali um dos seus irmãos, Hanani, junto com outros, e chegam até Neemias. O nome Hanani significa graça. E o que mais me impressionou, o que impressiona entendendo os nomes, é que a graça chega diante do consolo, para que o consolo, então, pudesse desenvolver a grande obra. E é assim, meus irmãos, que Deus age. Ele, na sua infinita graça, sobre nós que não merecemos, por meio do seu Santo Espírito, ele nos consola em meio às nossas adversidades. E assim aconteceu também quando Hanani, ou seja, a graça, vai até Neemias, e que, na verdade, não só, a ideia não é ter ido a Neemias, mas ter ido na direção do povo de Deus, foi essa graça, para que este povo de Deus recebesse o consolo do Senhor. Meus amados irmãos, eu tenho aqui algumas verdades que gostaria de compartilhar com vocês, que verdades essas que estão bem claras e que devem apresentar quem é Neemias, quem é Cristo e quem é você. Em primeiro lugar, Neemias é aquele que se importa com as pessoas, ele é o Consolador. Ele não é aquele que se importa consigo. E a figura do Consolador é a figura de alguém que não pensa primeiramente em si, mas nos outros. A sua preocupação sempre será o outro, sempre será aquele que está à sua frente, principalmente aquele que é necessitado. E isso acontece, meus irmãos, quando Neemias faz uma pergunta. E eu sempre entendo, e eu preguei na ocasião para os irmãos, porque esta pergunta ela é crucial, ela é importante, porque foi diante desta pergunta que ele teve o entendimento da realidade do seu povo. Então, Neemias é um homem que faz perguntas, e perguntas podem mudar vidas. E a vida de Neemias nunca mais foi a mesma depois daquela pergunta que ele fez. E eu lembro que eu trouxe esse exemplo, eu queria aqui novamente destacar, que eu considero importante, e eu novamente quero explorar aqui um aspecto de uma pergunta muito perigosa que fazemos às pessoas. Sabe qual é? Como você está? Essa pergunta é muito perigosa. Se você pergunta para alguém como você está, você tem que estar disposto a entender o seguinte, porque dependendo da resposta, você vai precisar se comprometer ou não. Por quê? Porque já no piloto automático, nós perguntamos, a gente encontra as pessoas, e aí, tudo bem? E a pessoa, no automático, também responde, tudo bem. E às vezes esta pergunta, ela é tão comum num encontro, num primeiro contato, que nós esquecemos que ela carrega um peso, porque, na verdade, o que você está perguntando, indagando a essa pessoa, como ela
como está a sua vida, como está o seu coração, como é que está a sua realidade, como estão as suas preocupações, como é que está a sua alma. E aí nós perguntamos tal coisa, sem nos dar conta que quem está ouvindo e que às vezes não quer dar a conhecer ou não quer fazer com que a sua realidade seja conhecida dos demais, responde que está tudo bem. Mas não sei se você já se deparou, que você já vive normal, e aí vem em contato com alguém, você pergunta, e aí tudo bem? A pessoa diz, não, não está tudo bem. O que é que você vai responder? Tudo bem, irmão, eu vou orar por você. Aí vem uma outra mentira, porque você chega em casa e não ora. Primeiro que você não sabe nem o que é. Então, meus irmãos, a pergunta de Neemias, ela teve uma resposta que foi fundamental para mudar a sua trajetória. E eu gostaria que você, quando se encontrasse com alguém, tivesse a seriedade de entender que esta pergunta, ela carrega um peso em que as pessoas que estão passando por adversidades, caso seja a realidade de algumas pessoas, e se elas responderem negativamente, eu não sei o quanto você está disposto a se preocupar ou a se envolver com a realidade daquela pessoa, porque, meus irmãos, o normal é que as pessoas não estão bem, mas elas dizem que estão bem. Não é verdade? Muitas delas estão assim, não todas, é claro, né? Ela não está bem e ela responde, alguém chega, ó, Dirley, tudo bem? Lá no fundo não está, mas eu digo, não, tudo bem, tranquilo. Mas a partir do momento em que ela responde, diz, não estou bem, ore por mim, você deve, assim como Neemias, se preocupar a ponto de procurar interessar-se e posicionar-se como consolador daquele que lhe deu a oportunidade de ser intercessor dele. Tomemos o cuidado, meus amados irmãos. Eu tenho aprendido na minha vida cristã que diante de perguntas como essa, se eu não estou bem, eu digo que não estou bem. Tudo bem, pastor? Hoje não estou muito bem, estou cansado, estressado, estou passando... Pastor, mas ninguém tem obrigação de saber. É verdade, meus irmãos, é verdade. No contexto de igreja, isso traz uma responsabilidade enorme. E que, no mínimo, você precisa orar, você precisa interceder, você tem que se dispor a orar, porque esta pergunta carrega um peso. E se alguém se dispôs a responder com o propósito de compartilhar um pouco da sua realidade, é porque ela quer que você ore por ela, ela quer que você interceda por ela, ela quer que, de alguma forma, dividir um pouco desse peso, desta sua realidade, que sobre ela pesa muito. E que a partir do momento em que você passa a ter conhecimento da realidade desta pessoa, você precisa se comprometer com a realidade desta pessoa e orar por ela, interceder por ela e buscar diante de Deus uma solução para auxiliar e consolar aqueles que estão passando por suas adversidades. Mas se você não estiver interessado em ajudar, não faça essa pergunta. Porque você corre o sério risco de ter que se comprometer com a realidade dos outros irmãos. E eu quero dizer aos amados irmãos que é nossa tarefa e missão como igreja orar uns pelos outros, amar uns aos outros, consolar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Eu já ouvi irmãos, eu já vi crentes que diante das suas realidades que a gente pergunta, procurando interesse de qualquer ajudar, pastor, isso não tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Não tenho mesmo.
Não tenho mesmo. E eu tenho plena consciência de que ninguém tem obrigação de me falar nada. Ninguém tem essa obrigação. No entanto, não só como pastor, mas como seu irmão em Cristo, como assim como as outras pessoas também, nós temos o dever de cuidar uns dos outros. A igreja serve a esse papel. A igreja serve a esse compromisso para auxiliar e orientar aqueles que carecem em meio às suas adversidades e realidades. Por isso, é direito seu também. Pastor, eu não quero. Claro, quem já conversou comigo das orientações e conselhos, eu nunca obriguei ninguém a falar nada, né? Nunca coloquei nenhuma arma na cabeça, ou numa reunião, só saio daqui depois que você me falar tudo. Alguém já ouviu isso de mim? Só saio daqui depois que você contar tudo, todos os pecados, todas as situações. É assim? Que não, meus irmãos. A gente precisa entender a realidade dos outros. Mas, ao mesmo tempo, assim como eu, por exemplo, eu posso estar em um contexto difícil, e amanhã você, e como igreja, nosso papel exatamente é esse, de poder levar alento, consolo, esperança àqueles que estão nesta realidade. Cristo fez isso como um grande mestre, e ele orientou e mostrou isso, e isso foi evidente através da igreja primitiva, quando eles auxiliavam uns aos outros, quando eles supriam as necessidades uns dos outros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os irmãos ali tinham conhecimento da realidade dos outros, porque esses outros compartilhavam as suas realidades com os irmãos. E assim é a igreja. Mas, infelizmente, há contexto de igreja, e eu sei que às vezes alguns irmãos são assim, que vivem em contexto como se fossem estranhos, como se a igreja fosse um clube, onde eu chego, onde eu participo, onde eu vou para casa, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não me meto na vida de ninguém. É verdade. Ninguém tem essa obrigação, mas como crentes em Cristo Jesus, nós temos o dever de levar esperança e consolo àqueles que padecem, àqueles que estão desanimados, àqueles que estão em suas realidades difíceis. Por isso, não se enclausure, não se esconde, não absolva, não jogue para dentro de você, para que lá na frente você não venha implodir. Mas eu sei que alguns irmãos têm dificuldade de compartilhar, eu sei, tem irmãos que conversam, pastor, tem dificuldade de expor, eu não gosto. Às vezes, quando as pessoas trazem, já é no limite, eu sei, cada um tem um jeito, irmãos. Essa é a realidade. Mas entendamos, nós somos igreja. E igreja não é templo, não é um ponto de encontro. Mas em meio a uma realidade difícil, eu poder ter a possibilidade de poder abençoar o outro, consolando este outro. Por isso que a pergunta ela é crucial. E se você não está disposto a ajudar, não pergunte. Como é que vai você? Como é que você está? Porque se eu não estou disponível, eu não devo perguntar isso. Tome cuidado. Mas se o seu coração pode ser como o de Neemias, com o propósito de abençoar outras pessoas. Pastor, eu tenho pouco tempo na igreja, eu sei o quê, não tenho tempo. Meus irmãos, nós somos igreja. E é esse nosso papel e nós precisamos trabalhar esta realidade. Neemias, então, quando faz a pergunta, aí vem a bomba. E aí, eu volto só ao ponto anterior. E às vezes a gente não pergunta com medo, né? Não vou nem perguntar porque já sei que vem o negócio, então nem vem perguntar, né? Aí, pai, ei, irmão, tudo bem? Tá, vai embora, né? Oi, irmão, não tem aquela coisa do interior? Epa, tem essas coisas, né? Para não ter que perguntar nada, para não ter que dizer nada, é assim. E aí, qual foi a palavra que eles disseram, Hanani e os seus irmãos? Então lhes perguntei, versículo 2, pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Eles disseram,
Os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, versículo 3, e as suas portas queimadas. Meus irmãos, os muros de Jerusalém que estão queimados mostram a insegurança. O que eles disseram é o seguinte: o clima lá é de insegurança, os muros de Jerusalém estão derribados. Claro, quem é que tem casa aqui, a sua casa tem muros? Quem é que mora aqui com casa que tem muros? Você não se sente um pouquinho mais seguro com o muro que tem lá? Bateu um vento forte que derrubou o seu muro. E aí, isso foi lá para umas 5, 6, 7 horas da noite. Não tem pedreiro uma hora dessa, não é? E aí caiu o seu muro. Aí você vai dormir tranquilo, sereno, é assim? Lá no Maguari, né, irmã? Vai dormir tranquilo. É assim que vai acontecer? Não. Insegurança. Nós iremos dormir hoje inseguros, porque o muro está caído. Então, o acesso dos inimigos, o acesso dos ladrões, na verdade, a cidade estava desguarnecida. Os muros estavam totalmente derrubados. E quando eles disseram isso, olha, a cidade está insegura. Não tem como andar de relógio lá, não tem como andar de celular, nem pensar, porque senão, se a gente passar por ali, já era. O PAA, no início, eu lembro, né, isso vai para o Face, mas deixa eu explicar. Né? No início, o PAA, né, tinha um nome específico para as letras, né, e aí no início, aconteciam muitos roubos lá, e claro, no início era a maior invasão da América Latina, naquele contexto, e aí criaram um apelido para lá, que depois mudou, né? A Cidade Nova está até pior do que... E aí, qual era o nome lá? Qual é o significado? Tinha um significado de 4 estados, né? Pará, Amapá, Amazonas e Roraima, alguma coisa assim. Aí, mas, por causa da insegurança, era proibido andar de anel e relógio. Aí se tornou conhecido esta frase por conta, andou de bicicleta é roubado, era assim o contexto. E aí eu penso em Jerusalém, em um contexto em que andar por lá era perigo certo. Eles disseram ainda, olha, as suas portas estão queimadas. Hernando Dias Lopes lembra que os juízes que julgavam as causas do povo, eles ficavam exatamente lá nas portas da cidade. A ideia que Neemias quis dizer aqui, que o texto reporta, é que ali não havia justiça. Porque se as portas estavam queimadas, logo não tinham juízes. Se não estavam ali os juízes, não havia justiça, não havia o direito. O judiciário estava falido. Alguma semelhança com o nosso contexto é mera coincidência. Por conta disso, imperava o quê? Corrupção, desmando. Era esta a realidade. Então, não havia, por consequência, o quê? Nem lei e nem justiça. Era esta a realidade. Eles disseram ainda, olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro se acham lá na província e estão em grande miséria. O que ele quis dizer a Neemias? O povo está passando fome, pobreza. O povo estava passando dificuldade, e talvez uma situação até de mendicância. Pessoas estavam pedindo dinheiro para sobreviver, ou pedindo comida, o resto de comida, para não ter que morrer. Então, cada um corria atrás da sua própria sobrevivência, e com certeza uma realidade onde o emprego não havia, e não havia dignidade. E aí, por fim, para fechar o caixão de Jerusalém, ele fala, há também muito desprezo. Ou seja, os países ou as cidades circunvizinhas em Jerusalém falavam assim, olha, Jerusalém, daquele Deus de Israel, a cidade está um lamento. Os vizinhos escarneciam de Jerusalém. E não sei se vocês sabem, irmãos, mas se existe uma coisa que
que ira muito o coração de Deus é essa zombaria que se dá ao povo de Deus. No Antigo Testamento isso é claro. O salmista ele pede muito, né? Olha, estamos sendo desconsiderados, escarnecidos e tal. E aí há sempre uma promessa de que Deus vai agir em favor do seu povo para punir lá no final aqueles que estão escarnecendo da sua obra e do povo de Deus. E este ponto aqui ele é importante, por quê? Porque de tudo isso aqui, alguns autores vão dizer que este ponto aqui talvez foi o ponto que mais levou tristeza ao coração de Neemias. Não que os outros não fossem importantes, mas o que estava em jogo ali é o seguinte: o povo de Deus, que Deus sustentou ao longo de toda a história, está sendo grandemente escarnecido, zombado pelos inimigos. Jerusalém, do grande Deus de Israel, está sendo o seu nome jogado na lama. E aí, por consequência, Neemias então chora, lamenta, sente dor, pois o povo de Deus estava esquecido, estava abandonado, deixado à sua própria sorte e recebendo dos inimigos as palavras duras de ultraje, de desprezo por conta da sua realidade. E aí, meus irmãos, acontece um aspecto de modo especial importante, é que Neemias, no versículo 4, tendo ouvido estas palavras, ele diz: tendo ouvido essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias, porque o Consolador, ou o homem consolador, ele reage assim, quando ele se depara com a realidade. Meus irmãos, não dá para dormir, não dá para dormir. Você encontra com alguém, ou você vê uma realidade, e aí alguém chega: pastor, olha, eu estou assim, meu contexto assim com a minha esposa, a situação assim está quase no limite, né, para acontecer um divórcio. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Irmãos, não tem como eu chegar na minha casa, no meu travesseiro e dormir tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Não tem como. Não tem como você ouvir uma palavra de alguém, e essa pessoa compartilhou a sua realidade, a sua dificuldade, a sua realidade tão difícil, e você ficar indiferente, com um coração tão endurecido, e não se comover com a questão que esta pessoa está passando. E que diante da realidade das pessoas, o que Deus está fazendo, na verdade, é levantando pessoas como Neemias, para trazer consolo e esperança àqueles que estão padecendo. E neste sentido, meus irmãos, assim como Cristo, lá no Novo Testamento, é o Consolador, e quando ele parte, ele diz: eu vou, mas eu vou deixar o outro Consolador. Ele mostrou na história, ele mostrou no relato bíblico, na história bíblica, que Deus não deixa o seu povo desamparado, e que o consolo de Deus sempre será constante para a vida do seu povo. E assim como Neemias, assim como Deus levantou, porque Neemias, no Antigo Testamento, é um tipo de Cristo. Ele é o Consolador. E no Novo Testamento nós temos a figura do verdadeiro Consolador, depois da própria pessoa do Espírito Santo, que é também Consolador. E aí este Neemias deve ser para nós o exemplo daquilo que nós precisamos ser diante das realidades. E aqui a minha palavra chega a um ponto para mostrar a você que talvez você esteja chorando, se lamentando, pedindo sempre ajuda, pedindo orientação, consolo, direcionamento. Eu me dirijo a você para que você entenda que é necessário, importante, que mesmo em sua realidade, mesmo que a sua situação não tenha se resolvido, não tenha chegado a alguma conclusão ou melhora, mas que você deve ser agente de consolo e transformação na vida das pessoas. Eu já disse aqui aos irmãos, a gente não deve esperar a nossa realidade mudar ou melhorar para
continuar pregando o Evangelho, para continuar fazendo a obra de Deus, como muitos fazem, que inclusive deixam de vir à igreja, deixam de estar cultuando por conta dos seus problemas. Ah, pastor, é muito difícil para mim, aí fica em casa. Ah, pastor, é muito sei o quê. Deixa de orar, deixa de ler a sua Bíblia, deixa de buscar o Senhor, como se problema fosse requisito de não leitura, de não devocional, de não piedade. Confesso aos irmãos, se eu fosse esperar os meus problemas terminar para visitar os irmãos, para orar os irmãos, para pregar o Evangelho, eu nunca subiria neste púlpito para pregar. Nunca. Nenhum pastor. Porque, meus irmãos, os irmãos precisam compreender que o mundo não para resolvermos os nossos problemas. E talvez você demande tempo para a resolução destas questões. E você receberá de Deus mandato para iniciar a sua tarefa e missão de oração, de intercessão e de consolo para aqueles que carecem e necessitam do Senhor. Porque assim como Neemias foi o Consolador, e ver Jesus como Consolador é também ver cada um dos seus servos como um agente de consolação para a vida de outras pessoas. Ah, pastor, só quando passar essa pandemia que eu vou começar. Espere, nunca, porque termina a pandemia, vai começar outra coisa. Calma, não estou dizendo, eu não estou sabendo de nada, nenhuma praga, não estou sabendo de nada. Se vai acontecer. Eu não estou sabendo de nada, espero que não aconteça nada disso. Estou dizendo aqui, sempre termina uma coisa, começa outra. Dessa vez foi uma pandemia, talvez seja uma coisa local, seja algo pessoal. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que essas coisas sempre estão no nosso meio. As adversidades e os problemas sempre são uma realidade. E eu não tenho, meus irmãos, como parar. Eu já disse aqui para os irmãos, tem dias que a gente vem ao púlpito. Hoje não, graças a Deus. O consolo do Senhor tem sido maravilhoso. Mas tem dias que a gente sobe ao púlpito, já disse para os irmãos aqui, tem dia que eu gostaria de estar sentado lá ouvindo a mensagem. E eu subo, Senhor, eu só vou subir por Tua misericórdia, meu compromisso com o púlpito, com esta igreja. Mas eu preciso, hoje eu preciso do Senhor. Subo ao púlpito, prego a palavra, e aí eu fico pensando porque... E aí, é impressionante, irmãos, nesses dias que eu não estou bem, quando a gente prega e eu peço a Deus, sempre acontece algum irmão ou outro, pastor, Deus falou muito ao meu coração, eu fico pensando, né, eu, Odirley, falando comigo mesmo, assim, sua praga, seu vermezinho de Jacó, seu pecador miserável, se você for esperar para estar bem, tudo certo para você fazer a vontade de Deus. E quantas outras pessoas que carecem do amor de Deus, do consolo do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos continuar. Nós precisamos estar ativamente servindo ao Senhor, mesmo que os nossos desafios não tenham cessado. Porque esta missão, meus irmãos, e outra, tem para muita gente isso não acaba, é situação em cima de situação. Ah, pastor, quando essas coisas todas cessarem, aí eu vou começar. Nunca que isso vai terminar. Nunca que você terá disposição. Uma vez ouvi certa pessoa dizendo, ah, pastor, Deus tem me chamado para o seminário. Eu só estou esperando passar toda essa situação para poder ir para o seminário, para ser pastor. Até hoje. Até hoje. Mas é claro que, em primeiro lugar, precisa ser chamado, né? E isso não tinha acontecido, havia uma disposição normal, e ele estava esperando o problema cessar, problema acabar para que... Mas quando, irmãos? Já pensou? Já pensou? Os seminários vazios, porque todos estão esperando, né? Todos estão esperando cessar os problemas. Seminário tão vazio, Palavra da Vida vazio, Seminário Batista vazio, os crentes, Assembleia de Deus é tarde vazio, porque os irmãos estão esperando cessar tudo. Já pensou? Meus irmãos, possamos compreender o propósito do Senhor. E aí o que foi que aconteceu?
quando ele ouve, ele é levado às lágrimas. Ele é levado às lágrimas, aos prantos, diz o versículo. Tendo ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele estava por alguns dias. Devo também lembrar aos irmãos que depois dele ouvir, ele ficou cerca de 120 dias, quando ele foi falar com o rei. 120 dias. Quando o rei vê ele passando e vê que não estava normal, Neemias não estava, né? E eu fico pensando, Neemias, esse tempo aqui chorando, e o tempo de tristeza, o rei vê em seu semblante a tristeza, a angústia de Neemias, sofrendo por causa do seu povo, sofrendo por causa do lugar. E talvez a pergunta que eu faço aqui para os irmãos, diante dos problemas, de situações, tem gente que é uma banana para chorar, mas tem gente que eu posso muito bem perguntar e não obter resposta, não na memória agora. Quanto tempo faz que você não chora? Quanto tempo faz que secaram as suas lágrimas? Sentimentos congelados, enrijecidos, petrificados. William Hopkins disse assim: Senhor, me dá o dom das lágrimas. Senhor, o que ele pediu era para ser misericordioso, consolador. Neemias chorou. E aí, quando Neemias chora, automaticamente a gente vai lá para o Novo Testamento, lá para o livro de João, para a história do episódio da morte de Lázaro. Quem que veremos chorando? O próprio Cristo. Mostrando, meus irmãos, que o próprio Cristo chorou. O próprio Cristo. E vamos ver, basicamente, pelo menos descritos nos textos, 2 momentos que Jesus chora. E aqui precisamos compreender que, assim como este servo de Deus chorou, dada a realidade do seu povo, dada as circunstâncias em que se encontravam as pessoas que ele ouviu que estavam em miséria, passando por injustiças, pobreza, desprezo, Neemias chora, e Jesus também, porque ele é o Consolador, é aquele que se importa, é aquele que se interessa por nossas causas, por nossas realidades. E Neemias chora porque ele é um tipo de Cristo. E assim, meus irmãos, eu quero trazer a você a responsabilidade de ouvir esta mensagem para colocar você também na posição de consolador, de olhar para a sua realidade e ver que as pessoas precisam de você, precisam da sua orientação, do seu conselho, da palavra de Deus que vem através da sua boca, de uma oração que venha de você, para que você leve o consolo e ampare as pessoas. Eu trabalho aqui em Marituba como mediador judicial, e lá na secretaria que a gente trabalha, a gente tem as pessoas que trabalham conosco lá, e uma dessas pessoas que perdeu a mãe, né, para Covid, e toda aquela situação, tentando entender. E aí a gente conversando, e de repente a pessoa começa a falar e diz assim: ora por mim. Ora por mim. E aí a gente traz o texto bíblico, e a gente conversa, a gente orienta, e a gente fala do consolo de Deus às pessoas, e as pessoas saem dali não encantadas pela pessoa, mas por Cristo, de mostrar e dizer a elas que somente Cristo pode trazer o consolo ideal, pleno e suficiente para as nossas vidas. Tentar mostrar o propósito de Deus, inclusive no luto, para que as pessoas que estão, em certa medida, revoltadas com Deus, porque se tem um ponto em que as pessoas se revoltam muito, é no luto, para que elas possam responder positivamente: é verdade, Deus tem propósito. É verdade, poderia ser melhor, mas Deus fez o melhor. Meus irmãos,
que sejamos como Neemias, que possamos nos preocupar com o problema daqueles que se colocam diante de nós, que possamos auxiliá-los, orientá-los a assim fazer a vontade do Senhor. Ele chorou e lamentou por 4 meses, cerca de 120 dias. Ou seja, o seu coração estava lá no palácio, ele estava presencialmente lá no palácio, mas o seu coração estava lá nas ruínas de Jerusalém. Então é este homem que se compadece, que se entristece com a realidade alheia. E assim também o Senhor, assim como Ele o é, Jesus Cristo, nosso Consolador, nosso amparo, nós podemos ser grandemente usados por Deus para transmitir esse consolo às pessoas em Cristo Jesus. E aí, para finalizar, Neemias, então, busca o favor de Deus. Ele não só chora, porque não adianta eu só chorar pelas pessoas, só lamentar por elas. E aqui eu tenho que ser levado, como o texto aqui nos mostra claramente, ele orou e jejuou. Ele orou e jejuou, mostrando que ele buscou os recursos dos céus para saber o que deveria fazer. Esse deve ser o nosso papel principal. Se você vai se comprometer de orar por alguém, ore realmente. Porque, normalmente, as pessoas que perguntam, isso acontece muito comigo, pastor, ore por tal coisa. E algumas pessoas, principalmente as senhoras, perguntam, pastor, você orou? Você orou? Aí eu posso cometer 2 pecados, de não ter orado e de mentir. Dizer, orei. E aí eu não orei. Eu preciso me comprometer com aquilo que eu ouço. E ele foi levado à oração, buscando o direcionamento de Deus, buscando a orientação do Senhor. E vocês vão perceber que esta oração também ela foi fundamental. E não somente ele orou, mas ele jejuou, mostrando aqui o aspecto do jejum, não é? em que ele, de maneira proposital, intencional, ora ao Senhor. E aí vocês vão ver, a partir do versículo 5, a oração dele. A oração dele. E aí, lá no capítulo 2, vai ser o episódio em que ele vai estar diante do rei, e o rei, por providência divina, nós já pregamos esse aqui, né? Esse mesmo rei já havia não autorizado uma restauração lá, e agora, Deus, então, libera Neemias para restaurar a cidade, mostrando que quem está conduzindo o processo é o Senhor. Por isso, nós devemos buscar o Senhor, suplicar a Ele, como também, meus irmãos, jejuar. Os batistas não têm fama de pessoas que jejuam. Os irmãos pentecostais dizem assim, batista não jejua. André, batista não jejua. Já ouviu essa história, né? Batista não jejua, batista não ora, né? Batista não é de oração, os irmãos pentecostais que são de oração, não é assim? Já disse aqui os irmãos, a gente, esse aspecto da bandeira, né? Denominacional que se estabeleceu que alguns fazem, outros não fazem, às vezes é uma brincadeira, ou às vezes muitas pessoas levam a sério mesmo, mas irmãos, sendo de A, ou B, ou C denominação, o jejum ele é bíblico. Agora, todo ele sempre tem propósito. Você vai ver que seu jejum, que é me abster de me alimentar, eu deixo de alimentar o meu corpo para alimentar a minha alma, para ter sede de Deus. E isso deve ser feito com propósito. E Neemias faz isso, e o propósito dele era o povo que estava lá debaixo das ruínas. Mostrando, meus irmãos, ainda que no Antigo Testamento, pastor, mas é o Antigo Testamento. Jejum é lá, coisa do Antigo Testamento. Eu vou ter que dizer que também a oração também deve ser do Antigo Testamento. Mostrando a todos nós, meus irmãos, que a oração fervorosa, o comprometimento piedoso dos servos de Deus,
também todos aqueles que entendem a Deus, que conhecem sua palavra, devem se comprometer com a oração. Buscar ao Senhor, não somente meditar na palavra dia e noite, mas também estar sintonizado, continuamente buscando ao Senhor por meio da oração. Infelizmente, nós batistas levamos essa fama com razão, por achar que talvez esse hábito não seja tão comum entre nós, como se o ser fervoroso, espiritualmente falando, pela oração, fosse uma prerrogativa pentecostal, coisa que não é. Mas de todos aqueles que buscam realmente ao Senhor, estão aos pés dele, que diariamente se colocam diante de Deus em oração. E se você estiver sendo levado a jejuar, faça isso. Mas o jejum tem que ter propósito. E envolve adoração, meditação, submissão a Deus, dependência do Senhor. Meus irmãos, eu concluo dizendo que não existe melhor consolador do que o Senhor. Ele já nos mostrou isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na figura de Cristo e do Espírito Santo. Ele deu uma missão à igreja, não somente para pregar o Evangelho, mas nos deu a missão nos deu o ministério da reconciliação, para que na nossa missão de trazer a paz entre as pessoas e Deus, e nesse sentido elas recebam de Deus o consolo, pela pregação do Evangelho, por nossa intercessão. Eu sei, meus irmãos, em um contexto em que todos nós estamos saindo, não é? Esperamos que até o final do ano as coisas realmente possam ter uma queda vertiginosa quanto a esse aspecto da pandemia que nos obriga a ter que cultuar de máscaras, que talvez perdure até ainda no ano que vem, nos colocando em contextos em que irmãos não podem estar aqui no templo pela preocupação do vírus. Ainda deva persistir isso. E qual é a nossa missão, meus irmãos? Qual é a sua missão? É que depois de receber de Cristo o que Ele fez por você, você possa transmitir a outros, para que outros sejam consolados e amparados pelo Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, trazer o consolo, bem como você se torne também instrumento do nosso Deus para a transformação de outras vidas. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado. Que a Tua palavra realmente, Senhor, nos traga o consolo e o direcionamento que precisamos, Senhor. Ó Deus, obrigado, obrigado por cuidar tão bem da nossa vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos dar paz. A paz que o mundo não pode dar. Obrigado, ó Deus, por nos amar de maneira incondicional. Pois apesar de nós, o Senhor nos ama. Ó Deus, eu te peço e suplico, e transforme meus amados irmãos, que ouviram a Tua palavra, para que eles sejam agentes de consolação, de transformação de outras vidas, de outros irmãos, das pessoas que estão ao seu redor. Em um tempo como esse, carentes de suporte, de esperança, de paz, de direção, que a Tua igreja se levante para ser este instrumento. Ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chamar o Ministério de Música.
está concluindo, enquanto os irmãos estão vindo, eu não sei se algum irmão fez aniversário essa semana, esteja aqui, para nós orarmos. Não? Meus amados irmãos, orem por nós, vamos procurar hoje, semana de diretoria, para tomarmos os novos momentos e rumos de nossa igreja, liderança, não é? Nós estamos, fique muito bem com esse recadinho, tá, irmãos? Nós iremos concluir os estudos da Escola Bíblica Dominical que está sendo feito lá pelo Facebook, nós iremos terminar domingo que vem. Domingo que vem é o último estudo. E depois desse domingo vem o mês de outubro, que vai começar esse novo estudo. Orem por nós, irmãos, porque nós já temos um novo estudo. Quem esteve lá no Face já ouviu. Nós iremos dar uma pausa nas exposições na escola bíblica, nas exposições dos livros bíblicos, e nós iremos estudar o catecismo ortodoxo. O catecismo ortodoxo, ele é uma versão do catecismo de Heidelberg. É um catecismo preciosíssimo, é um catecismo que tem um tom pastoral incrível. Eu disse para os irmãos, eu estou grandemente encantado. Por quê? Porque, pela graça de Deus, os materiais de cunho batista estão sendo traduzidos e estão disponíveis para nós. Então, por exemplo, até um tempo atrás, dentro do meio batista, a gente estudava o breve catecismo, o catecismo maior, que são materiais que são dos irmãos presbiterianos, por exemplo. Confissão de fé, que a gente estudou aqui, Confissão de Fé Batista, o que se tinha antes traduzido era a Confissão de Fé de Westminster, dos presbiterianos. Então, nós não tínhamos esses materiais. E, pela graça de Deus, os materiais estão sendo traduzidos e de acordo, meus irmãos, com a nossa doutrina. Isso que é mais importante. Que a gente não vai ter essa preocupação de ficar cortando, né? Eu lembro que na outra igreja a gente dava estudo, e aí eu separava o que não era batista, separava mesmo. Os irmãos, pastor, mas tem que estudar essa... Não, isso aqui... E aí, mas por que a gente estuda então? E aí agora, com esse material traduzido, é uma versão batista do Catecismo de Heidelberg, e nós iremos iniciar no primeiro domingo de outubro. Ou eu espero em nome de Jesus que esse estudo já comece com a IBD presencial. Eu já espero que seja presencial no primeiro domingo de outubro. Caso não, vamos começar lá no Face, sem problema nenhum. Mas eu peço aos irmãos, eu espero que domingo que vem, eu já disponibilize, domingo à noite, já disponibilizar algumas, eu vou procurar imprimir e vou disponibilizar, quem sabe a gente encadernar. Se a gente não conseguir distribuir os irmãos gratuitamente, a gente deve disponibilizar e os irmãos pagam um pequeno valor só para pagar a impressão. Tá bom? Como a gente fez com a confissão de fé. Tá bom? Porque o único material que tem de livro, não tem dele um livro só dele. O que tem é PDF, que eu posso disponibilizar para os irmãos que não queiram, ter o impresso. Posso disponibilizar o PDF, né, os irmãos vão poder ter acesso. Não se preocupe que o PDF é disponível, não é pirata, né, é disponível para os irmãos estarem estudando. Tá bom? E eu espero que domingo que vem a gente consiga fazer as impressões, deixar direitinho para os irmãos, para que os irmãos possam acompanhar a leitura, como a gente fez da outra vez. Tá bom, irmãos? Orem por nós, orem pela liderança da igreja, para que Deus nos dê sabedoria. Está chegando já o final do ano aí, e, enfim, algumas coisas que a gente vai precisar decidir até o final do ano. Peço que orem também pelos enfermos, orem pela Bia, pela recuperação dela, da saúde dela, orem pelos idosos da igreja. Eu não sei se nós temos outros irmãos que estejam doentes, que os irmãos tenham conhecimento. Sabem ou não, irmãos? Não, né? Então, graças a Deus, né? Ninguém esteja mais doente. Então, oremos e naquilo que a gente aprendeu hoje, seja instrumento do Senhor para isso. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.